Amém, igreja? Lamentações, capítulo 3, versículo 22, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Pode baixar teus olhos, a tua fronte, vamos orar. Vamos pedir para que Deus venha falar conosco nessa noite, porque eu sei que Deus tem algo para falar em nosso coração. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, 3 vezes, Pai, eu abri a Bíblia e a palavra de Deus veio em Lamentações, Pai. Eu não sei, Pai, mas a Tua palavra sabe o que está acontecendo em cada coração, em cada mente, porque a palavra, Pai, nós sabemos que é o Teu Filho, Pai, porque o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Oh meu Deus, está escrito na Tua palavra, Pai, e o homem voltou a ser o Verbo, Pai, o Teu Filho voltou a ser o Verbo, voltou a ser a palavra. Por isso que nós cremos, Pai, em cada versículo, em cada palavra que está escrito nesse livro sagrado, Pai. Aqui, Pai, está escrito, Pai, toda a nossa história, Pai, toda a nossa vida está dentro da Bíblia Sagrada, Pai. Somos nós que muitas vezes não estamos atentos, Pai, e não estamos com o nosso coração e com nossos ouvidos, Pai, oh meu Deus, ligado, Pai, naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Pai, eu sei que o Senhor tem uma palavra nessa noite para o meu coração, para o coração de cada irmão que aqui está, Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela tem este poder, Pai, de alcançar toda a humanidade, Pai, não só nós que estamos aqui, Senhor, mas todos, Pai, porque a Tua palavra é fiel, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, fala comigo, Pai, fala com a Tua igreja, fala, meu Deus, com cada irmão e com cada irmã, Senhor. Pai, venha, meu Deus, nesta noite, Pai, abrir, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, vem abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos, Pai, entender e compreender, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai, e a Tua palavra, Senhor, falou que as Tuas misericórdias, Pai, ela não tem fim, Senhor. A Tua misericórdia, Pai, oh meu Deus, é eterna. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, porque nós não somos consumidos, Pai, por causa da Tua palavra, Pai. Pai, é no nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a vencer o dia mau, Senhor. Nos ajuda a andar na Tua presença, nos ajuda a entender e a compreender os textos, contextos que estão escritos na Bíblia Sagrada, Pai. Que nada, Pai, venha nos tirar da Tua presença, Pai, pois assim nós oramos e nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Lamentações, já está falando, né? É uma pessoa que estava lamentando a Deus tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela viveu. E aqui em Lamentações foi escrito por Jeremias.
Não sei se foi hoje, né? Estava comentando, né, a respeito de pessoas que foram na Bíblia profetas, que passaram, né, por várias provações. Jeremias, a gente sabe que foi um profeta, e esse profeta ele veio para profetizar que o rei Nabucodonosor ia levar cativo um povo, que ia levar cativo, ia ser escravizado, e o povo não deu ouvido a Jeremias. Só que a Bíblia também fala que Jeremias, ele foi reprovado, né, na missão que Deus tinha dado para ele executar. Por que Jeremias foi reprovado na missão que ele tinha que executar? Jeremias, quando Deus falava que ia destruir o povo, Jeremias corria e falava para o povo clamar, pedir misericórdia, porque Deus era um Deus tardio em irar. Então Jeremias, ele ia ver e falar aquilo que Deus determinou, ele falava para o povo, ó, dobra o joelho, clama, pede misericórdia, não desista, porque Deus, ele pode se arrepender daquilo que ele ia executar. E realmente, né, a Bíblia fala que aconteceu, né? A gente pega a história de Jonas. Jonas era um profeta também, e Jonas tinha uma missão para poder ir até em Nínive, pregar o evangelho, para que aquele povo que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, pudesse entender, compreender aquilo que Deus tinha determinado. Mas a palavra de Deus fala que Jonas toma outro rumo, também desobedecendo a Deus, não dando ouvido a Deus. Mas a Bíblia também fala que tem um nome que fala, lá no inferno, né, no Seol, a Bíblia fala que Jonas, então, ele lembra, né, de Jeremias, ele lembra de Isaías, porque eles falavam que se prostrasse, pedisse misericórdia, Deus, ele é fiel para ter misericórdia. Então Jonas clama lá no Seol, né, faz uma oração a Deus e pede misericórdia. E a Bíblia fala então que Jonas é tomado pelo um peixe muito grande, e a Bíblia fala que esse peixe então lança ele para fora do mar. E a Bíblia Sagrada fala então que Jonas, ele vai obedecer o que Deus tinha determinado, mas não querendo, porque está escrito na Bíblia que Jonas vai até em Nínive 40 dias, né? Ele prega naquela cidade, ele fala, né? Não, 3 dias, ele corre por toda aquela cidade, pregando a palavra, para que eles pudessem se arrepender, né? Então a Bíblia Sagrada fala que aquele povo se arrepende, né? Se arrepende. Então Jonas vai falar com Deus, Deus vem falar com Jonas, né, a respeito que ele estava irado, porque a Bíblia Sagrada fala que ele subiu até uma certa altura, e ele ficou olhando de lá, vendo o que ia acontecer na cidade, e aí veio um sono, ele cai no sono, e aí a Bíblia fala que Deus faz nascer uma árvore, e essa árvore ela faz ali sombra para Jonas, só que quando vem de manhã, sai um sol, e aí esse sol, a Bíblia Sagrada fala que bate no rosto de Jonas, e Jonas viu que aquela planta tinha sido comida por verme. Então Jonas se ira, né, novamente. E aí Deus fala para Jonas, fala: Jonas, como que eu vou destruir um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Então não sabia discernir. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não é diferente, né? Nós vemos que as pessoas não estão, né, entendendo e compreendendo, né, o que a palavra de Deus está falando. Por isso que está tendo distorção na palavra, né? Porque hoje estão pregando o quê?
pregando heresia, pregando poder, pregando reino da terra, mas não o reino de Deus. E nós sabemos, irmão, que a Bíblia Sagrada é bem clara, que quando nós passamos pelas águas, a Bíblia fala que nós morremos o homem natural, e nós nascemos o homem espiritual. Então nós começamos a viver o reino do céu, aqui na terra. Por isso que começa uma luta, dentro de mim e dentro de você. Por isso que a Bíblia fala que começa uma luta da carne contra o espírito. Porque quando você é carne, você é carne. Você não tem luta espiritual. Se você pegar agora, sair por este mundo e perguntar para uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, e você falar isso para ele, que dentro dele é uma luta, ele vai chamar você de louco, porque ele fala assim: eu não tenho luta. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Não é isso? Tem até música, né? Que se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser, eu fumo, né? Eu estou comprando com o meu dinheiro. É isso que ele vai falar isso para você. Você está me dando para mim beber? Você está me dando para me prostituir? Você está me dando para mim fumar? Então, para você ver, falta sabedoria, falta entendimento. Então, isso que você vai ouvir aí fora. Então, essa pessoa está vivendo só na carne. Se você pegar agora e falar para uma pessoa, para uma mulher, que está errado, ela desejar outra mulher, ela vai falar que você é o quê? Louco. Ela fala assim: eu faço o que eu quiser, eu amo quem eu quiser, não interessa. Se você sair aí fora e perguntar para um homem que deseja outro homem, o que ele vai falar para você? É a mesma coisa. Por quê? Ele não é espiritual, ele é carnal. Mas quando a pessoa vem, né, e aceita Jesus como o único suficiente salvador da vida dela, entregando a vida dela para Jesus, fazendo conforme a palavra de Deus fala, né, ser batizado, e aí depois a Bíblia fala que ele nasce o velho, morre o velho homem, nasce o novo homem. Então começa essa batalha dentro dela, né? Mesmo que ela esteja lá fora se prostituindo, adulterando, mas ela sabe que sim, agora sim começou uma luta e uma batalha dentro dela. Por isso que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É bíblico. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porque é que essa pessoa é ignorante. Ela não está conseguindo discernir. Então por isso que a Bíblia fala que então Deus ele tem misericórdia daquela cidade, porque eram 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas a Bíblia fala que eles ouviram a palavra que Jonas pregou para a cidade. Tanto que não só os moradores, como também o rei e todos os animais, a Bíblia Sagrada fala que jejuaram. Então eles entenderam que as misericórdias do Senhor não tem fim. Então Jeremias, ele vem e escreve, e fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa, está vendo? É a causa de você não ser consumido, de eu não ser consumido. E a Bíblia fala assim, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então Jeremias desobedecia a Deus por causa disso. Então Jeremias, ele é considerado na Bíblia o chorão, né? Você vê que teve versículos na Bíblia, se você pegar Jeremias 7, capítulo 15, a Bíblia fala, Jeremias, eu vou te falar uma coisa, não adianta você suplicar, não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta, porque eu não te ouvirei. Mas se você vê Jeremias nos outros versículos, nos outros capítulos, versículos, ele vai ver que ele continua, ele não para. Tanto que no capítulo 44, ele vai lá exortar o povo, e o povo fala para ele assim, Jeremias, nós já falamos para você, você não entendeu? Que nós vamos continuar servindo
né, a outros deuses, servindo a rainha do céu, fazendo tudo aquilo que você falou para nós não fazermos. Por quê? Porque até nós ouviu o que você falou. Só que aconteceu o quê? Tudo veio de mal a pior. Começou a ter falta de tudo em nossas vidas. Mas por que veio ter falta de tudo, irmãos? Porque tudo que eles estavam tendo, quem estava dando? O diabo, não era Deus. Porque a Bíblia fala que eles não, as mulheres, eles não faziam sacrifício sem as mulheres. Mas por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que quando eles começaram a servir a Deus, começou a vir as revelações. Então, quando você vai para Jesus, começa a acontecer isso na tua vida. Tudo começa a vir à luz, porque nada pode ficar em trevas. Não adianta. Não adianta. Aquele que se aproxima da luz, o que acontece? A luz vem fazer o quê? Resplandecer na vida dela. Começa a mostrar. Se você pegar um escuro, você enxerga de uma forma. Você coloca a luz lá, você enxerga de outra forma, clareia. Então a Bíblia fala então que Jeremias aqui no capítulo 44, vai lá. Ó, 44:15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres, está vendo? Queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, ó, tá vendo? Os homens sabiam que as mulheres deles, né, queimavam incenso a outros deuses. E se você é consciente com aquilo que a pessoa faz, você é igual. Se eles sabiam e concordavam, então quer dizer, não tinha nenhuma reverência àquilo que Jeremias estava falando. Então a Bíblia fala aqui, ó, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, ó, não te obedeceremos a ti. Então Jeremias, ele falava para o povo, ó, Deus, ele vai destruir vocês, mas peça misericórdia, para com isso, pelo amor do nosso Senhor, não faça isso. Só que o povo não acreditava que aquilo que ele falava. Então por isso que a Bíblia fala que Jeremias foi reprovado, porque Deus falou para avisar o povo que eles iam ser destruídos por causa disso. Mas Jeremias perseverou. Jeremias acreditou nas infinitas misericórdias de Deus. E eu sei que você está nessa noite aqui por causa disso. Se você parar e ver, irmãos, se a gente olhar, né, no mundo natural, você não vai falar que muitos que estão passando pela tua mente, muitas vezes tem uma oportunidade de ser salvo. Eu vou dar exemplo de mim hoje. Hoje eu fui no centro, todo mundo conhece aqui a Zóia, aqui no bairro, a Olho Verde. Eu encontrei ela lá na cidade, largada, né? Agora está no crack, já estava, né, Paulão? E agora piorou a situação. E eu estava olhando para ela, eu pedindo misericórdia para Deus colocar no meu coração que ela ainda tem uma oportunidade perante Deus. Porque aos olhos nossos humanos, nós não conseguimos ver, irmãos. Muitas vezes você olha, será que Deus tem misericórdia? Será que Deus pode fazer? E nós temos outras pessoas aqui que passam aqui na igreja, que vêm aqui, e nesse Bauru todo, e nessa cidade, nesse país, que muitas vezes você olha e fala, meu Deus, será que é possível?
Eu sei que muitas vezes entra essa dúvida no nosso coração, mas nós não podemos aceitar isso, porque nós temos exemplo na Bíblia. Jeremias foi um desses. Jeremias não desacreditou nas misericórdias do Senhor, irmãos. Por isso que ele escreve Lamentações. Ele lamenta, ele entra na presença de Deus pedindo misericórdia, porque ele fez tudo o que podia fazer. Mas a Bíblia Sagrada fala que ele lamenta porque é o desespero da alma dele. Então, a Bíblia fala aqui, ó, antes, olha que falaram, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, olha isso, confrontando o profeta Jeremias, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Você viu? Então, quando você chega para um idólatra e fala para ele que ele está fazendo errado, muitas vezes ele fala dessa maneira. Ele fala assim, ó, eu vou continuar queimando incenso à minha rainha. Ó, eu vou continuar. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, povo meu, saia do meio deles. Então quem quiser continuar, continua no meio deles, acreditando em São João, São Cristóvão, continuando acreditando em Maria. Então é o que está escrito aqui, ó. Não é brincadeira isso, irmãos. Isso é muito sério. Eu não estou só falando para a igreja local aqui. Eu estou falando aqui, ó, daqui a pouco vai sair na internet isso. Mas é o que está escrito na Bíblia. Não sou eu. É o que está escrito. Ó, antes certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha, tá com letra maiúscula aqui, ó, dos céus, e lhe ofereceremos libações, quer dizer, vamos oferecer sacrifício, vamos oferecer culto, porque o que é sacrifício, irmãos? Hoje é o teu culto racional a Deus. Esse é o teu sacrifício. Você saiu da tua casa, você saiu do teu conforto, para poder fazer o quê? Para cultuar o Deus que você serve, de oferecer a Deus o seu sacrifício vivo e racional, que é o quê? Teu corpo. É o teu corpo que está aqui. Você veio dar como sacrifício, falou, Senhor, a minha vida é tua, o meu corpo é teu, tudo que é meu é teu, ou não? Não é isso que fala a Bíblia em Romanos? É o que está escrito em Romanos. Então, a Bíblia fala assim, ó, como nós, nossos pais, nossos reis e os nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então você vê, ó, que os nossos pais faziam, que os nossos príncipes faziam, nós vamos continuar fazendo. Então como que é chamado isso? Religiosidade. Uma pessoa que vai passando de geração em geração naquilo que os pais ensinaram. Aquilo que os pais ensinaram. Então a Bíblia fala assim, ó, tínhamos, olha o que falaram para o profeta Jeremias, ô profeta, ô servo de Deus, nós tem algo para te falar,
Porque quando você falou lá no princípio do seu ministério, que nós tínhamos que abrir mão de tudo isso, nós abrimos. Só que tudo que nós tínhamos começou a faltar. Tudo. As revelações começaram a acontecer, nós começamos a viver sem as nossas mulheres, porque as mulheres começaram, né, a dar um basta, né, não querendo mais ser uma prostituta, é o que fala a Bíblia, não querendo mais ser, né, tratado como um nada. Então começou o que? Despertar no coração de todo mundo delas. Aí começou a ter falta de pão, de alimento, porque se não servia ao rei, não servia a Satanás, o diabo simplesmente não dava. Porque você sabe, irmãos, você sabe que o reino deste mundo já foi entregue a Satanás. E não adianta falar, não, é de Deus. Não é de Deus. Não. Deste mundo não. O mundo já no maligno, que foi dado para ele. Não adianta você querer, mas não, Deus é soberano sobre tudo e todos, por isso que ele deu. Ninguém pode dar aquilo que não é dele. Deus deu. Falou para ele, ó, você vai descer como um raio da terra, para você ver que eu sou Deus. Só que lá vai ter um povo que não vai te adorar e não vai te glorificar, porque eles são peregrinos na terra, eles são meus e eles vão voltar. Então Satanás sabia que nós estávamos aqui, nós estaríamos aqui, né? O diabo sabia disso. Por isso que nós não somos do mundo, nós não fazemos a vontade do mundo. Por isso que nós queremos viver na luz. Por isso nós não podemos viver nas trevas. Por isso que aonde há pecado vai ser revelado. Então você pode ter certeza, pode passar o tempo que for, uma hora vai vir a luz. Isso é para mim e para vocês, para todos nós. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Não tem como nós fugir da verdade. Doe quem doer. Então, a Bíblia fala aqui, ó. Tínhamos fartura de pão, ó, prosperávamos, e não víamos mal algum. Nada acontecia. Não tinha enfermidade, não tinha câncer, não tinha nada. Não via mal nenhum. Prosperavam. Compravam carros, compravam casas. Não naquela época, né, irmão? O dia de hoje. Naquela época comprava carroça, comprava, né, cavalos, comprava. Hoje não. Nós vivemos num mundo que as pessoas que não querem obedecer à voz de Deus, o diabo faz prosperar, né? Porque ele passa por cima de tudo e por cima de todos. Por causa do quê? Do poder. Então, a Bíblia fala aqui, ó, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Olha no capítulo 18, ó. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações, tivemos falta de tudo. Ó, fomos consumidos pela espada e pela fome. Então Jeremias desobedeceu a Deus, porque ele falou lá no capítulo 7, versículo 15, que, no versículo 16, Deus tinha falado para Jeremias: não ore, nem intercede, nem me oportunes, porque eu não te ouvirei. Mas o que Jeremias fez? Pregou para o povo, falou para eles, e eles deixaram mão. Aí no capítulo 44, aí vem a revelação, porque o povo tinha deixado de fazer isso, e começou a ter luta,
Começou a ter batalha. Então, irmão, se prepara, porque quando a gente deixamos o pecado, o que vai acontecer? O inimigo vai se levantar, e a gente vai ter que passar pela prova, vai ter que passar pela luta, ainda dando glória a Deus, e aleluia. Não tem para onde correr, nós vamos ter que encarar a realidade, porque senão nós vamos fazer como esse povo aqui, ó. Nós vamos retroceder, nós vamos voltar para o nosso mundo, e você pode ter certeza, irmãos, que o mundo vai te abraçar. Eu tenho certeza absoluta, você que saiu do mundo e veio para a casa de Deus, talvez você veio das drogas, eu tenho certeza, se você sair daqui agora, tem um banquete para você lá fora. O diabo manda a melhor cocaína, manda a melhor maconha, manda a melhor crack. Aquele que saiu da prostituição, o diabo também manda, viu? Do jeito que você gosta, se é preta, se é morena, se é loira, se é grande, se é pequena, Deus manda. Então, qualquer área você voltar lá fora, a idolatria, se você voltar lá fora e voltar na prática da idolatria, irmão do céu, você não tem noção como você vai ser recebido, você vai ser adeusada, porque vão falar assim, ó, tá vendo? Voltou. Por que voltou? Porque lá o Deus que você estava servindo lá não deu aquilo que você queria, né? Mas aqui você vai ter tudo, né? Aí multidões vão abraçar, multidões vão, você sabia disso? Volta na prática da idolatria para você, volta lá no centro de Umbanda, da onde talvez você saiu, volta lá para você ver, se você não vai ser incorporada, né, por uma legião de espíritos malignos, porque voltou, e não é diferente na casa de Deus, irmãos. Quando uma pessoa sai da casa, sai da presença de Deus e vai para o mundo, quebra a cara, e aí quando, né, é despertado, e ela volta para a casa de Deus, o que acontece? A Bíblia fala, uma festa no céu ou não? Porque 99 estava no aprisco, guardada, mas uma o que? Extraviou, foi para o mundo fazer tudo errado, e a Bíblia fala que você vai em encontro com ela, e se ela querer voltar, olha o que fala a palavra de Deus, a festa no céu. Você vê? A festa no céu. Mas não vai haver mais luta? Vai haver luta, vai haver batalha. Então, quando queimávamos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecemos libações, olha aqui, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam? E lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Você viu? Sem os nossos maridos. Então, quando começou a vir a luz, começou a vir, né, tudo aos olhos. Então, casais que estão fazendo errado, houve revelação. Então a palavra de Deus fala assim, então Jeremias, ele tinha avisado o povo, mas o povo, né, não acreditou, e ele continuava perseverando, ele continuava lutando, né, para que Deus pudesse ter misericórdia do povo. Aí Jeremias entrega as profecias, aí nós vamos chegar onde nós chegamos no texto de Lamentações. Aí Jeremias lamenta a Deus, e no versículo de Jeremias capítulo 5, não, Lamentações capítulo 5, os fiéis pedem misericórdia a Deus, porque eles atentaram aquilo que Jeremias
estava falando. Então vale a pena continuar perseverando, falando? Vale a pena, irmãos. A Bíblia fala que um povo entendeu, compreendeu aquilo que Jeremias estava fazendo. E a Bíblia fala aqui, ó: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, nossa sentença. A nossa herança, passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Nós somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúva. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e os assírios, para nos fartares de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos, dominam sobre nós. Olha isso, irmãos. Escravo dominava sobre eles, porque o mundo jaz no maligno. E muitas vezes é assim, irmãos. Nós somos afrontados, nesse mundo que nós vivemos hoje aqui. Muitas vezes falam que seus filhos não vai ser nada, não vai conseguir nada, não vai ser ninguém. Não é uma afronta isso? É uma afronta, né? Hoje pegaram eu chorando e falaram assim: por que você está chorando? Deram risada porque eu estava chorando de uma situação. Mas é porque é assim, irmãos. Muitas vezes a pessoa não acredita no sonho das pessoas. Você vê, a pessoa creu que um dia ela estaria num lugar e ia conhecer uma pessoa que ela admirava, e certo momento alguém falou para ela que ela é louca, que nunca ia acontecer isso. Está vendo? É uma afronta isso, mesmo que seja do mundo, irmão. Mas você vê, nós não pode, ser tão ignorante assim, porque para Deus tudo é possível, irmão. Olha como tudo é possível. Quem você mais espera ver? Todos nós aqui não vê a hora de ver Jesus, ou não? Quem não quer ser abraçado por Jesus? E muitos não vai chamar nós de louco? Fala assim: nossa, como que você vai chegar perante Jesus? Quantos profetas, quantos servos de Deus, quantas mulheres de Deus, você é tão pequeno, como você vai chegar? Vamos chegar lá, pela fé, é pela fé. Conhecer Abraão. Quem não quer conhecer Jacó aqui? Quem não quer conhecer Isaac? Eu quero conhecer Noé, um homem que agradou o coração de Deus, irmãos. Deus olhou para a terra, irmãos, olhou para a terra, e só um agradou o coração dele. Olha isso. E a Bíblia fala que então Deus fala para ele construir uma arca, que só ele e a casa dele seria salvo. Olha isso. Aí 100 anos. Agora eu te falo para você, tinha serrote naquela época? Como que construiu a arca? Ontem levantou essa questão, começamos a conversar a respeito de as maravilhas que Deus fez, de falar que tinha que construir o templo sem ter ferramenta de ferro, irmão. Você sabe o que é isso? Como que você ia fazer, tirar pedra para fazer o templo de pedras, sem ter ferramenta, que fosse martelo, que batesse, não poderia ter barulho, não poderia ter pedra, não podia.
Como que faz, irmãos? Vocês sabem como que fez isso? Que maneira? Eu vi, né, uma mulher que aqui faz uma internet que respeito de Israel, e ela foi lá no templo e mostrou como que se fazia. Tinha uma fenda, colocava uma madeira, e essa madeira, quando você molha ela, ela incha. E ela fazia o quê? Rachava a pedra. Então se colocava lá, molhava, e aí quando chegava no outro dia lá, estava toda rachada. Então ia retirando as pedras. Você acredita nisso? Era assim. E não tinha barulho de martelo. Não podia. Isso para nós seria loucura, não seria? E a arca de Noé, como que será que foi construída? De que jeito que Noé construiu essa arca? De madeira, de tábuas de acácia. Como? Qual o material que ele usou para poder fechar as fendas, para não entrar água? Que era o betume. O que é isso? Que material é esse? Que selava, irmãos. Você imagina a cola disso? Já parou para pensar? E Deus mandou fazer. Nós temos um exemplo tão prático no meio de nós. O nosso irmão Tom, que é o pastor lá de Gerson, França, num sonho, Deus falou para ele assim, começa a colocar o piso do meio para os cantos. Isso não existe, irmãos. Todo piso você começa a colocar pelo canto, né? Geralmente você pega a porta, você faz, né, os pisos maiores para deixar a entrada bonita, né, e joga os recortes para o canto. Então você acha e vem vindo, e o recorte fica num canto. E ele ouviu a voz do Espírito Santo. E vai lá no Gerson França, você vai lá, o dia que tiver o aniversário da igreja, você vai ver o piso colocado no chão lá, começado do meio para os cantos. E deu certinho os cantos. Como que pode? O tamanho que deu aqui, deu lá, ficou tudo certinho. Deus, ele faz assim, né? Quando Deus deu o sonho para ele, ele acreditou. Ele falou assim, ele tinha pedido para Deus, falou: Senhor, eu sou mecânico, eu não sei assentar piso, mas se o Senhor me ensinar como se faz, eu vou fazer. E ele fez, e ficou melhor do que muitos pedreiros. Por quê? Porque ele fez com amor e com temor. Porque quem estava com ele ali? Era o Espírito Santo. A cada piso colocado, o Espírito Santo estava o quê? Contemplando. Porque ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. E por que você fala que você não pode? Você não é capaz de fazer também? Você é capaz de fazer. É só você fazer o quê? Orar, pedir a Deus a direção, né? E perseverar. Não é verdade? Então, a Bíblia fala assim, a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e os assírios, para não nos fartares, para nos fartares de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele se embraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciados. Os jovens
levaram a mó. Os meninos tropeçaram. Debaixo das cargas de lenha. Os anciões já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Então tudo isso aconteceu por causa do pecado. Aí Jeremias fala assim: ah, Senhor, ai de nós, porque nós pecamos. Então havia algo pior ainda para frente. Havia algo pior. Você vê, tudo isso aconteceu. Foi escravo, faltou o pão, tudo. Mas aí Jeremias falou assim, ó: ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso, tá vendo? Caiu doente o nosso coração. Que doença é esta, pastor? A depressão. Está doente. A pessoa deprimida está doente, irmãos. É o coração dela que está sendo oprimido. Então por isso caiu doente, por causa do pecado. Ó, por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Não consegue enxergar uma luz, irmão. Não consegue enxergar uma saída. Assim é uma pessoa deprimida. Assim é uma pessoa com o coração doente. Ela não consegue ver uma luz, porque ela começa a ficar cega. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Ó, aí Jeremias fala assim, ó: tu, Senhor, reina eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Aí quebranta o coração de Deus, irmãos. Aí Deus, irmãos, Ele se inclina. Quando nós falamos que Ele é eterno, quando nós falamos que Ele é Rei dos Reis, quando nós falamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos, a Bíblia fala que Ele se quebranta. Quando o teu coração está quebrantado perante Deus, se prostrando diante dEle, falando que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Pai, irmãos, o coração de Deus, Ele se quebranta. Você sabia disso? Por isso que Deus se quebrantou perante Jeremias, irmãos. Mesmo Jeremias não obedecendo à voz de Deus, fazendo ao contrário que Deus mandava, mas falando que o povo se quebrantasse, orasse, pedisse misericórdia, pedisse perdão ao Rei eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Ó, o seu trono subsiste de geração em geração. Aí ele fala assim, ó: por que te esqueceria de nós para sempre? Por que, Deus? Ó, por que nos desampararias por tanto tempo? Aí ele fala assim: Deus, converte, ó, converte-nos a ti,
Senhor, e seremos convertidos. Então você tem que aprender a pedir a Deus te converter. Senhor, me converte a Ti, Senhor, me ajuda. E aí a Bíblia fala que aí seremos convertidos. Renova os nossos dias, como dantes, como no princípio. Eu sei, irmãos, que você já passou pelo primeiro amor com Jesus. Passou ou não passou? Você lembra que a todo momento você estava orando? Toda hora que Deus chamava, você levantava para orar? Ou não? Eu lembro disso de mim. Não tinha dia, não tinha hora. Eu tinha um propósito de meia-noite. Eu saía do culto aqui, chegava em casa, todo dia meia-noite, eu ficava rodando em volta da piscina da chácara, orando a Deus até 1h, 2h da manhã. Meus filhos estão aí, testemunha. Primeiro amor, irmãos. Ah não, meia-noite, eu ouvi falar na Bíblia Sagrada que Davi orava meia-noite. Jesus vai vir à meia-noite. Vixe, eu quero estar orando. Eu quero estar na presença dele. Então a gente, primeiro amor, você vai vendo na palavra o horário, né? De manhã você acorda, não sai de casa sem orar. Quando a gente está no primeiro amor, irmão, eu quero ver você sair de casa sem orar. É mentira ou não? Você levanta, já ora. Se você não ora, você volta para orar. E hoje, como que está? Será que você está orando todos os dias? Quando você se levanta? Lendo a Bíblia ficava do lado, né? Na minha casa ainda fica do meu lado, mas muitas vezes eu não oro, eu não leio a Bíblia de manhã, eu venho direto aqui orar aqui, ler a Bíblia aqui, errado. Porque eu fazia isso no princípio, eu não faço mais, né? Então, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Porque nos rejeitarias totalmente? Porque te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então Jeremias deixa essa pergunta no ar. Lamentações, fica essa pergunta. Aí você tem que se perguntar, por que Deus se levantou, por que Deus está fazendo isso, Então a gente que temos que buscar a entender o porquê Deus está trabalhando dessa forma em nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite nós possamos sair daqui pedindo a Deus para que Ele venha nos converter, para que verdadeiramente nós podemos ser convertidos, para que verdadeiramente nós podemos ser convertidos, porque muitos estão convertidos, mas por causa de uma prova, de uma batalha, a pessoa se converte de novo, volta na prática, no erro, na falha. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que as misericórdias do Senhor não têm fim, são infinitas, e fiel é a palavra dEle. Então Deus está falando para nós essa noite: deixa eu te converter, deixa eu fazer a conversão que tem que ser feita na sua vida. Porque muitas vezes nós, ouvimos, não, eu sou convertido. Eu sou convertido. Eu me converti. Mas se Deus não converter, irmão, por isso que a Bíblia fala, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. 2 Coríntios, vai lá.
2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19. Paulo vai pela terceira vez em Coríntio. Paulo tinha exortado a primeira vez, tinha exortado a segunda vez, e aí a terceira vez Paulo tem que ir lá. Porque estava acontecendo dentro da igreja, irmãos. Não estavam convertidos ainda. Ainda continuava inveja. E tantas outras coisas. Você quer ver? Ó? Capítulo 12, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19. Ó. Há muito pensais que nós estávamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amado, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Paulo fala, está acontecendo tudo isso aí, ó. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e lascívia que cometeram. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Pronto, eu vou aí. Já falei uma vez, já falei 2 vezes, agora eu estou indo na terceira, só que a terceira vez acabou. Porque vocês vão ver se eu tenho autoridade ou não. Porque há entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumulto. Está acontecendo isso aí, e eu estou indo aí. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente, pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais, que, se outra vez for, não os pouparei. Ó, um homem, Paulo falando, eu não vou poupar. Ele estava dando de juiz aqui, irmão, porque estava acontecendo isso dentro da igreja. Eu não vou poupar mais. Ó, posto que buscais prova de que em mim Cristo não fala. Ó, o povo estava falando assim, que nada, esse Paulo aí é um nada, que ele é apóstolo nada. Ó, por Cristo, aleluia, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo
vive pelo poder de Deus. Quem não foi sepultado aqui na fraqueza, irmãos? Todos nós. Nós vivemos por causa do poder de Deus, irmãos. Você sabia? Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos como ele, para vós outro, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tido como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nós regozijamos quando nós estamos fracos em vós, fortes, e isto é que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Amém, irmãos? Então, é assim, irmãos. Estava assim na igreja. E nós não podemos aceitar. Nós temos que repreender este mal. Amém? Há muita confusão, há muita porfia, há muita inveja, né? É o que está acontecendo, e não pode, irmãos. Em nome de Jesus, esse espírito tem que cair dentro da igreja. Esse demônio tem que cair do eu, do orgulho, da soberba. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Nós temos que cravar isso no nosso coração. Viu? Nós não podemos querer ser melhor do que ninguém. Quem faz nós melhor é Jesus. Amém? Se Deus der uma autoridade para você, se Deus der para você um dom, é Deus que está fazendo você melhor. Viu? Mas nós não podemos querer ser melhor do que ninguém. Nós teremos que querer que Deus nos faça, né, aquilo que está no coração dele. Amém? Então vamos ficar de pé. Levanta as tuas mãos. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, e todos que creem, digam comigo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Vá em paz. Aleluia.